Professor, já ouvi isso. Calma, tem coisas novas aí. Começa no nariz, então o nariz faz parte do sistema respiratório. E lembra que eu te falei que tem os pelos nasais para a filtração? E eu tenho aqui a entrada. Essa entrada aqui, ó, chama narina, ó, o buraquinho. Só o buraquinho chama narina. Então quando você for anotar, você coloca, ó, lesão na narina direita, lesão na narina esquerda. Aqui dentro eu tenho a fossa nasal. Galera, coisa que eu não falei antes, anota aí, ó. Lembra que eu te falei? Não é para anotar só o que tá aí no slide, é para você anotar o que eu falo também. É nessa região acontece duas patologias, já de cara, já hoje, tá? Acontece três, na verdade, né? Então, ó, primeiro, rinite. Quando um paciente tem rinite, lembra, tudo que termina com it. Tudo que termina com it é inflamação. Inflama essa mucosa. Vamos dar uma olhada? Ó, olha aqui, ó na imagem aí, ó. Na imagem eu tenho as vias aéreas superiores, só que a gente tá aqui, ó, no começo, ó. Fossas nasais. Tá vendo que suas fossas nasais, ó, entrou pelo nariz, fossas nasais, elas têm aqui o que a gente chama dessas elevações, né, das fossas nasais. Nas fossas nasais ela não é retinha. Então essa parte aqui, ó, que serve, como a gente já aprendeu, para aquecer e umidificar o ar, começa a inflamar. Vem pra mim. Então quando inflama, galera, essa parte, fica difícil do oxigênio entrar. E nessa parte também eu tenho o nervo, anota aí, nervo olfatório, viu? Como tem coisa que eu não te falei lá, ó, é matéria nova. O nervo olfatório, ele é o responsável pelo cheirinho, pelo aroma das coisas. E ele se encontra nessa região da fossa nasal. Então o que acontece, por exemplo, com o coronavírus? O coronavírus ele gosta das vias aéreas, seja ela qual for, superior, inferior, nós vamos chegar lá. Como ele está se proliferando dentro da sua cavidade nasal, aí ó, pertinho da fossa nasal, a pessoa perde o cheiro. A pessoa perde o cheiro dos alimentos, tá? Esse coronavírus começa a se multiplicar e causa inflamação. Essa inflamação deixa lá tudo com dor, calor, rubor e edema. Deu para entender? Beleza, vou falar mais do corona durante o curso. Porém, a rinite, professor, você começou e não parou, não continuou. Então vamos lá, rinite. Rinite, gente, é uma inflamação que ela pode aparecer por muita coisa. Geralmente uma pessoa que tem rinite, anota aí, provavelmente ela vai ter rinite a vida inteira. Rinite, você não toma um remedinho para rinite, um medicamento e a rinite some. Porque muitas vezes, anota aí, a rinite ela é alérgica. Então toda vez, por exemplo, que a pessoa se expor àquele alergeno, o que é alergeno? A coisa que deixa a pessoa com alergia. Então vou te dar um exemplo. Eu tenho alergia, segundo o exame, a pelos de gato. Então toda vez que eu tiver contato com o pelo de gato, vai desencadear uma inflamação e eu começo a espirrar, meu nariz tampa. Desculpa aí, foi mal. Meu nariz tampa e aí o oxigênio não consegue entrar. Então rinite, gente, ela é local, escreva aí, a rinite ela é local. No local onde? Das fossas nasais, tá? Outra patologia que aparece aí, ó, no sistema respiratório superior, é desvio de septo. Lembra na anatomia? Pega um crânio aí, põe o crânio aí, ó, de frente, é o esqueleto aí, ó, põe o esqueleto. Quando o nosso nariz ele tem um osso no meio, né, que divide uma fossa nasal de outra fossa nasal. Tem gente que nasceu com esse osso torto, o osso tá torto, né? Como o osso tá torto, a pessoa às vezes tem um nariz só dela que entope sempre e o outro não entope. Por que esse nariz da pessoa entope? Porque ela tem um desvio
de septo. Septo é esse ossinho que fica no meio do esqueleto que eu coloquei aqui atrás, deu para entender? Então desvio de septo, gente, nasceu com a pessoa, é uma característica do osso da pessoa que é torto, algumas pessoas é muito torto, tem que fazer uma cirurgia. Como que é essa cirurgia? Quebra o osso, quebra esse osso e o cirurgião vai colar o osso ali num local apropriado, né? Porque é um desvio de osso. Então, resumindo aí para você anotar, desvio de septo é o quê? Desvio do osso, ou para um lado ou para o outro lado, e aí entope o nariz de um lado só. Deu para captar aí? Bora para frente então. Fossas nasais, gente, então eu tenho aqui, ó, fossas nasais, a hora que desce, essa passagem que a gente chama de garganta, é a orofaringe, ó, faringe, oro, porque tem boca, gente, boca é do sistema gástrico, né, do sistema digestório, e aqui eu tenho a faringe, olha a faringe aqui, ó, faringe então lá no fundo chama garganta. Tá vendo aqui que eu tenho as amígdala? A amígdala nada mais é do que do sistema linfóide. Então vem pra mim, presta atenção. Boca. Ah, professor, mas dá pra respirar pela boca. Dá para respirar pela boca, mas a boca não faz parte do sistema respiratório. Mas é uma boa informação você saber que dá para respirar pela boca, né? Eu dei até o exemplo quando eu dei a aula de saúde do adulto, que a boca e o nariz têm comunicação. A boca e o nariz têm comunicação. Só que numa prova você não pode colocar que a boca faz parte do sistema respiratório, porque ela faz parte do sistema digestório, tá? Mas beleza, você sabe que tem comunicação. Exemplo, você tá lá no domingo comendo aquela macarronada, tal, você espirra, tchim, o macarrão sai aqui pelo nariz, né? E você fica tentando pegar o macarrão. Isso te prova, você colocou o macarrão na boca e ele saiu pelo nariz, isso te prova que eu tenho uma comunicação entre o nariz e a boca, tá? Lembra da intubação? Nós vamos rever a intubação. Dá para intubar tanto pelo nariz quanto dá para intubar pela boca. Você vê muito mais pacientes intubados pela boca porque é mais fácil, a técnica é mais fácil para o médico. Mas dá para intubar pelo nariz também, tá? Beleza? Depois eu falo de intubação de novo, mas fica com essa informação. Já anotou aí, ó? Dá para intubar tanto pelo nariz quanto pela boca, tá? Ah, faltou eu falar das amígdalas. As amígdala, uma, e amígdalas, duas, tá? As amígdalas fazem parte do sistema linfático. Lembra que o sistema linfático, ó, olha como eu precisava de você estudar direito. Estuda aí, revisa aí, ó, põe no Google. Sistema linfático, além de ser drenagem linfática, de drenar líquidos, o sistema linfático, ele é aquele que ajuda você na defesa. Então o sistema linfático é o que te ajuda na defesa. Ah, professor, por isso que quando eu fico com dor de garganta, quando eu fico gripado ou até o coronavírus pode deixar as amígdalas ficarem maior? É, as amígdalas podem ficar maior. Por que as amígdalas podem ficar maior? Porque o sistema linfático está captando aqueles micro-organismos e tentando destruir. Então as amígdalas ficam grandes. Tem uma patologia que acontece aí, anote aí, ó. Algumas crianças, as amígdalas crescem demais. As amígdalas crescem demais. Quando ela tem um resfriado, quando ela tem uma gripe, ou quando ela tem uma doença respiratória. E aí, ó, o médico tem que tirar as amígdalas. Professor, tirar as amígdalas não tá tirando uma defesa da pessoa? Tá sim, tá tirando uma defesa da pessoa, mas lembra que você tem outros tipos de defesa. Você tem a defesa dos leucócitos, você tem o resto do sistema linfático. E pensa, como a criança é pequenininha, quando as amígdalas crescem, gente, chega a tampar a garganta, não passa comida, a criança não consegue se alimentar. Em alguns casos as amígdalas crescem tanto, gente, que não dá pra ventilar, a pessoa não consegue respirar direito, porque as amígdalas cresceram demais. Então o médico pensa assim, é melhor tirar. Anota o nome aí, ó. Hoje tem um monte de ditado aí, você vai me matar, ó. Amidalectomia. 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 O que é a amidalectomia? É a retirada
das amígdalas. É uma cirurgia, né? Vai pra cirurgia, retira as amígdalas, no dia seguinte já tá de alta, tá? Então nesses casos que a amígdala cresce demais. Bora pra frente aí, ó. Descendo mais um pouco, gente, essa parte aqui, ó, a partir daqui, ó. Tá vendo, ó, a língua, não vou falar muito da língua hoje porque é digestória, eu já falei. Essa partezinha aqui, ó, chama epiglote, eu já te falei da epiglote. Na epiglote começa quem? A laringe, a laringe começa na epiglote. Tem aqui, ó, a prega vocal, que é a corda vocal. E aqui eu tenho o começo da traqueia, o começo da traqueia. Então vamos lá, vou desenhar pra você aí, ó, pra você entender. Enquanto eu tô me preparando aqui, é tudo ao vivo, gente, aqui é ao vivo é assim mesmo, ó, aqui, ó no desenho. Seguinte, vou desenhar pra você, ó. Aqui, ó, vou ter a língua, tem a língua. Isso é uma língua, ó, a língua. E aí, ó, nessa partezinha aqui, ó, eu tenho essa válvula, vou desenhar grande, ó. E aqui eu tenho a prega vocal, professor, isso não tá aparecendo nada, calma que vai aparecer aí, ó. E agora aqui eu tenho a traqueia, lembra que a traqueia parece aquela entrada da máquina de lavar, ó, dá um ligue aqui, ó. Isso aqui só pra você situar a língua, ó, não tá dando foco direito, vamos ver, foca. A língua não faz parte do sistema respiratório, mas eu tenho aqui uma válvula, ó. Essa válvula, pensa que a caneta agora é a válvula. Qual é o nome da válvula aí, ó? Epiglote. Você não pode esquecer esse nome nunca mais. Toda vez que a gente engole um alimento, olha o que a epiglote faz, ó. Puf, ela tampa a traqueia. Por que a epiglote tampa a traqueia? Para não entrar comida, alimento dentro dos pulmões, né? Para não entrar comida dentro dos pulmões. Então por isso que ela fecha. E toda vez que você terminou de engolir, ó, terminei de engolir, ela abre, ó. Então eu vou fazer pra você, ó, a caneta é epiglote, ó, é essa partezinha aqui, ó. Então, ó, eu tô falando com você, ela tá aberta. Se eu tô falando com você, a epiglote tá aberta. Se eu engulo um copo d'água, ó, engulo a água, né? Você entendeu, né? Ó, se eu engulo a água, ó, na hora que eu engulo a água, ela fecha. Por que ela fecha? Pra não entrar água nos pulmões. Pra água ir pro esôfago. Aí é outra história lá, tá? Terminei de engolir a água. Ó, ela abre a epiglote. Você engoliu um Big Mac, ó, um Big Mac bem gostoso. Faz tanto tempo que eu não como Big Mac, ó. Engoliu um Big Mac gostoso, ó. Na hora que você engole, ela tampa a traqueia, ó, a traqueia, os negocinhos da traqueia aqui, ó. Ela tampa a traqueia a hora que você engole. Terminou de engolir, ó. Ela abre pra você respirar, cidadão. A gente precisa respirar. Deu pra entender? Lembrar como funciona a epiglote? Beleza. A partir dela começa então a laringe. Então primeiro faringe, depois a laringe. É só lembrar da palavra fala, né? A palavra fala, de falar. Fala, ó, fala. Primeiro vem a faringe, depois vem a laringe. De cima para baixo. Captou? Não? Dá pausa, volta aí e vê de novo. Ó, vamos lá. Desce a traqueia. Então aqui, ó, tem um desenho, né? Um desenho bem mal feitinho, mas só pra você ver que eu tenho o pulmão, no meio do pulmão tá o coração, galera, tá? Nós já estudamos cardio, né? Então bora pra frente. Olha aqui, ó, vias aéreas inferiores. Então essa parte aqui, ó, da traqueia que parece, não falei pra você, ó, lembrou? Parece o cano de saída da máquina de lavar. Isso é a traqueia. A traqueia, ela bifurca. A traqueia, ela bifurca. Então, ó, traqueia vira brônquios. A traqueia vira brônquios, tá? E os brônquios vão aqui pro pulmão. Olha essa outra imagem, ó. Traqueia, brônquio, né? Ó, a imagem da traqueia e do brônquio. Eu não te falei, você deve ter visto na anatomia. Essa partezinha aqui, ó, chama carina. Então vamos lá, vem pro desenho aí pra você lembrar. Seguinte, ó. Seguinte, eu tenho lá, ó. Eu tenho lá a traqueia. Depois quando bifurca aqui, ó. Professor, o que é bifurcar? Ó? É quando divide, ó. Traqueia,
dividiu. Na hora que dividiu, isso aqui é brônquios. Bronquio, não é bronquíolo, é bronquio. Os brônquios. Essa partezinha aqui, ó, chama carina da traqueia. Um beijo pra Karina, né? Carina da traqueia. Carina é essa divisão. Ai, professor, por que eu tenho que saber a divisão da traqueia chama carina? Porque na intubação, quando o paciente é intubado, pode ser que há um desvio na carina do tubo e a pessoa ventila um pulmão só. Pera aí que eu vou te mostrar. Ó. Seguinte, ó. Como é que chama isso aqui, ó? Traqueia. Esses dois, brônquios. Os brônquios se dividem, é uma subdivisão, em bronquíolos. Bronquíolos. E os bronquíolos, tá vendo aqui, ó? Bronquíolo, isso aqui vai ser bronquíolo, isso aqui vai ser bronquíolo, ó. Tem essa divisãozinha chamada bronquíolo. E aí vai chegar numa rua sem saída. Como é que chama a rua sem saída? Alvéolo. E por fim o alvéolo vai dar onde? Nos pulmão, ó. Nos pulmão. Ó o pulmão completo aqui, ó. Pulmões, pulmões. Vamos lá, de cima pra baixo, ó. Traqueia. Como chama essa parte? Carina. Aqui, ó. Bifurcou. Na hora que bifurcou, brônquio. Na hora que dividiu de novo, bronquíolo. Chegou numa rua sem saída. Como é que chama a rua sem saída? Alvéolo. Aê. E aí chegamos nos pulmões. Quando vai entubar, ó, vamos fingir que a caneta agora é um tubo. Um tubo de intubação. Então, ó, vai entubar, ó. Às vezes, ó, olha como tem um desvio aqui na carina, ó, intuba um pulmão só. Na hora que intuba um pulmão só, ó, intuba um pulmão só, você vai ver o tórax do paciente enchendo só de um lado, ó. O que isso significa? Que o tubo, ó, ele bateu na carina e foi só para um lado dos pulmão. É pro tubo na intubação, a gente teve aula de intubação e urgência e emergência, presta atenção, hein? Entrou o tubo lá por um lado só, fica ventilando só um pulmão do paciente. Então no paciente grave, às vezes isso pode acontecer, é só você chamar o médico vem, ó, e puxa um pouquinho, porque o tubo tem que ficar aqui, ó. O tubo da intubação tem que ficar aqui, por quê? Para ventilar os dois pulmões, ó. Intubou, ligou naquele aparelho, como é que chama aquele aparelho? Ventilador mecânico. Ligou no ventilador mecânico, ó. Na hora que o tubo tá aqui nessa posição, ó. Os dois lados do tórax do paciente vai expandir, o tubo vai estar no lugar. É, falei que tinha coisa nova? Bora pra frente aí, ó. Ó o bronquíolo aqui, ó. Um bronquíolo normal. Tem um bronquíolo normal. Esse bronquíolo normal, gente, tá cortado, ó. Vamos voltar na imagem anterior. Volta na anterior. Tá vendo essa parte aqui, o bronquíolo? Eu cortei aqui, ó. Vup, e tô mostrando pra você de frente, ó. Gente, parece uma mangueira, não é? Ó, parece uma mangueira. Eu cortei a mangueira e tô mostrando. O que passa aqui por dentro? O que passa aqui por dentro? Ar, oxigênio, né? Então essa imagem, gente, é fácil, ó. Tem o brônquio, que parece uma mangueira, eu cortei e mostrei pra você, ó. Brônquio. O que passa aqui dentro do brônquio? Oxigênio. Entra oxigênio, sai o gás carbônico. Vamos anotar aí, ó, pra você lembrar. Tem que saber. Ó, quantos por cento de oxigênio tem no ar? A gente respira. Quando a gente respira, não tem só oxigênio. A gente respira um monte de gases como hidrogênio, né? Tem nitrogênio, tem gases poluentes, né? Tem poluição, tem poeira, tem tem tudo no ar que a gente respira. Agora, o que interessa para nós é o oxigênio. Quantos por cento de oxigênio tem no ar que a gente respira? É 100%? É 50%? Não, 21%. Então 21% é o oxigênio normal. O ser humano, Deus quis assim que o ser humano respirasse 21% de oxigênio, ó. Tá bom, deu para entender aí, ó? Quanto que é o normal de oxigênio do ambiente? Hoje eu tô falando só do ambiente. No ambiente, o normal é 21%. Bora pra frente. E por fim, para chegar nos pulmão, ó, o pulmão aqui, ó.
nós temos o alvéolo. Ó, o alvéolo aqui, ó. O alvéolo, gente, tem os vasos sanguíneos. Então, ó, o último desenho aí de hoje que nós vamos fazer, ó. Dá um ligue aqui, dá um ligue aqui. Opa, 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 não peguei a folha certa. Aqui, ó, tudo ao vivo, gente. Aqui é ao vivo, ó, ó, ó. Seguinte, nós vamos, ó, desenhamos lá de cima, ó, 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 traqueia, bifurca na carina, vira brônquio, depois vira bronquíolo, ó, o bronquíolo aqui, ó, e por fim, essa rua sem saída. Como é que chama essa rua sem saída? Alvéolo. Vou pegar o alvéolo, vou trazer ele aqui pro lado, ó, alvéolo aqui pro lado, ó, é o mesmo alvéolo eu trouxe aqui pro lado. O que acontece no alvéolo que é tão importante, gente? É no alvéolo que entra o oxigênio, nesse alvéolo aqui, ó, entra o oxigênio para sua circulação. Então o oxigênio do ambiente, ele entra dentro de você para a circulação do sangue no alvéolo. Então é no alvéolo que entra o oxigênio e sai aquele gás ruim. Quem é o gás ruim? O gás carbônico. Porque, ó, no final do alvéolo, gente, passa vaso sanguíneo, ó, isso aqui, ó, é um vasinho sanguíneo. Ó que lindo, ó, o vasinho sanguíneo, ele passa no final do alvéolo. Então o que acontece, ó, o oxigênio vem do alvéolo e ganha circulação, ó. Ele entra para sua circulação, ó, de novo, ó. O oxigênio do ambiente chega no alvéolo. Ele fica parado no alvéolo aqui dançando? Não, ele não fica parado no alvéolo. O oxigênio do alvéolo, ele vai pro seu sangue, pros seus vasos sanguíneos e circula. O oxigênio vai circular e vai para os tecidos. Todos os tecidos precisam de oxigênio, lembra? É aqui no alvéolo, por isso que ele é tão importante. É no alvéolo que eu tenho as trocas gasosas. Agora, você está no técnico. Como é que chama? Qual que é o nome técnico para troca gasosa? Falei que tinha coisa nova, ó. O termo técnico para troca gasosa é hematose. Hematose, ó. Hematose. Hematose é a troca gasosa, onde eu tenho entrando dentro da minha circulação pelo alvéolo o oxigênio e saindo de mim da minha circulação pelo alvéolo o gás carbônico. Oi, vamos lá, ó. Aqui ó, no meio, só pra você ver nesse desenho que, gente, o pulmão tá grudadinho com quem aqui, ó? Quem é esse cara aqui, ó? Coração, né? Tá grudadinho aí no coração. Vamos ver aqui embaixo, ó. Ó o raio-x, nem vou falar, você já sabe ver raio-x. Quem é esse cara aqui, ó? Coração. Quem é esses músculos aqui embaixo, ó? Diafragma, que nós vamos ver agora. E quem é esses caras em preto aqui, ó? Que tá normal? São os pulmões. Então, para fechar, ó, tem um músculo importantíssimo respiratório, que é o diafragma. Então, vamos ver aí, ó, o diafragma. Olha aí, ó, ó essa imagem, o diafragma. Ele fica embaixo. Embaixo aqui, ó, eu tenho um músculo que se chama diafragma. É esse músculo que fica aqui embaixo, que é um músculo respiratório. Aqui, ó, entre uma costela e outra, até quebradinha essa costela, não tá no desenho, mas tem os músculos intercostais. Então, o diafragma e os músculos intercostais são parte aí do sistema respiratório e são músculos, ó, como eu coloquei aí, ó, importantíssimos para a respiração. Espero que você tenha gostado do lembrete, né? A aula de hoje foi um lembrete aí, refrescar sua memória depois dessas férias. Amanhã tem mais aulas, estamos juntos. Manda atividade para mim, dá uma foto aí, manda para mim. Até amanhã. Um grande beijo e tchau!